Bom dia, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade humana. E eu queria começar essa reflexão trazendo um número interessante para vocês do último relatório das Nações Unidas sobre a questão do aquecimento do planeta, né? Mudanças climáticas, que é o IPCC, que é o órgão da ONU responsável por estar fazendo esses estudos e apresentando esses relatórios para que a gente possa entender e monitorar o que está acontecendo com relação ao clima do planeta. E o que é interessante que eles divulgaram lá, que por exemplo, eles estão monitorando as temperaturas do planeta, tanto na atmosfera, como nos oceanos, como na superfície do planeta, desde muito tempo. Inclusive, muito tempo atrás mesmo, onde a quantidade de CO2 presente na atmosfera era absorvida na forma de partículas de gelo e isso ia se decompondo em camadas de gelo e hoje, nas regiões frias do mundo, como a Antártica, como o Polo Norte, eles furam o gelo e tiram aquela coluna de gelo congelado e as bolinhas de ar que tem naquela coluna, eles conseguem ver como é que estava a concentração de CO2 na atmosfera naquela época. Então eles conseguem ir a milhares de anos atrás e a gente consegue ter um dado verdadeiro de como é que estava a composição de CO2 na atmosfera e quanto mais CO2 na atmosfera, mais a temperatura aumenta. Então, os cientistas, ao estudarem essas bolinhas no gelo, eles conseguem mapear a evolução e as mudanças da temperatura da superfície do planeta durante centenas e milhares de anos. Mas uma coisa interessante que foi observado agora, em 1970 a 2011, é que a quantidade de CO2 na atmosfera decorrente das emissões de gases de efeito estufa, sobretudo as emissões na área de combustíveis fósseis, né? Toda a indústria de movimentar os veículos, os barcos, as máquinas, as indústrias, a queima de carvão para gerar eletricidade. Então, tudo isso em termos de energia que o planeta precisou desenvolver para dar suporte ao crescimento das cidades, as indústrias para oferecer cada vez mais material e a eletricidade, a energia, que a energia está muito relacionada à emissão de gases de efeito estufa, à queima de combustíveis fósseis, uma vez que são esses combustíveis que movimentam as máquinas e as máquinas fazem com que os geradores gerem e produzam a eletricidade que vai para o mundo. Mas o fato dos combustíveis fósseis ter aumentado em 3 vezes entre 1970 a 2011 mostra um crescimento muito grande em termos de toda uma história de milhares de anos. Então há uma curva de crescimento que está relacionada ao desenvolvimento da nossa civilização como base na energia. Então é interessante ver que isso tem que mudar. A questão do aquecimento do planeta não pode continuar nessa curva desenfreada, porque as consequências são visíveis, é uma coisa física, é um sistema físico, então matematicamente você pode entender que quando você põe água no fogão para ferver, a temperatura da água vai subindo até começar realmente a ebulição. Então é um processo que ele chega a um colapso, né, a um clímax. E no caso, esse clímax, do ponto de vista de climático, de atmosfera, de movimentação de correntes oceânicas, de chuvas e tudo mais, são impactos que acontecem no planeta inteiro, em regiões diferentes, que nós nem entendemos ainda as consequências disso e a dimensão desses impactos, porque isso nunca foi observado pela humanidade ao longo desse desenvolvimento, que, como eu falei, é muito recente, de 1970 a 2011, olha que nós estamos em 2016. Pois bem, esse é o tal aquecimento global. Mas como o aquecimento global está muito relacionado a essas emissões, então a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças climáticas, mas nós vamos ter que encontrar soluções para que a gente possa diminuir isso. E como nós estamos falando de transporte, de veículos, eu queria trazer essa reflexão para a questão da mobilidade urbana ou mobilidade humana, que seria como é que você se locomove dentro da sua cidade. Como é que você se locomove no seu bairro, na sua rua, né, dentro do seu país, por exemplo. E eu trouxe alguns exemplos interessantes de cidades que eu visitei com o propósito exatamente de entender como é que os caras estão fazendo
e se realmente funciona, quais são as coisas que dão suporte para que aquele povo consiga melhorar a sua eficiência. Então, nós vamos hoje falar sobre 3 cidades bem turísticas e conhecidas, que é a cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá, a cidade de Amsterdã e a cidade de Londres, né? 2 cidades europeias e uma cidade norte-americana. Então, coisas interessantes que eu observei lá. A cidade de Vancouver, por exemplo. Vancouver, a cidade ela é comprida assim, e eles têm um sistema de trem, chama Skytrain. É um trem de superfície, é um trem relativamente, pode ser considerado um trem leve, é um trem rápido, silencioso e funciona com energia elétrica, então ele não queima nada, né? Ele é um trem super inteligente, ele fica em cima de uma estrutura de colunas. É muito elegante a estrutura, porque ela passa por cima de bairros, passa por cima de áreas verdes, então tem toda uma história de estética e funcionabilidade. E essa estrutura ela chega a estações como se fosse uma estação de trem ou uma estação de metrô. São estações suspensas nas principais áreas da cidade, nos principais bairros. E ela tem algumas linhas, né, que faz com que você, através do Skytrain, você consiga atingir os principais lugares dessa cidade, que é uma cidade extensa de 100 quilômetros, mas com uma densidade muito pequena, né, 600 mil habitantes. É praticamente uma grande cidade residencial. Então, o que é interessante do Skytrain é que a política deles ele vai estar na hora certa e no lugar certo, e esse lugar certo vai ser perto da sua casa. Então você vai fazer uma rápida caminhada a pé, por exemplo, e você já vai estar numa dessas estações do Skytrain que lhe conecta com outras estações dentro da cidade. Essas outras estações, no caso lá em Vancouver, são estações de trem. Então elas também são, de ônibus, né? Então você tem o Skytrain e o Skytrain conecta com pequenas estações ou pequenas rotas por onde o ônibus passa. E o que é interessante do ônibus lá em Vancouver é que ele em cima ele tem uma conexão com uma eletricidade. Então existem cabos e é engraçado que eles fazem curvas, né? Eles passam, é muito interessante. Eles curvam por cidades. Então isso faz com que a gente tenha em Vancouver, você sai de casa com o mapinha do Google e você sabe que você vai pegar um ônibus em determinado horário e aquele ônibus vai te levar para várias conexões dentro da cidade. Então rapidamente você atinge a cidade inteira. Uma coisa interessante também é que eles têm um bilhete único, então você compra um ticket, você tem direito a rodar durante 2 horas e meia dentro de Vancouver e faz com que você tenha acesso à extensão máxima da cidade. Então você pode ir até a parte mais longe da cidade, 100 km de distância, com um único bilhete, fazendo essas conexões. E se você quiser fazer um bate-volta, esse bilhete também lhe permite que você faça as conexões do ônibus, que funciona também por eletricidade, com o Skytrain, então você consegue ir lá no teu objetivo e voltar com um simples ticket. E é extremamente organizado, pontual e simples. O que é legal é que é simples. Você sai andando da sua casa, e eu fiz esse laboratório lá, um amigo foi de carro, nós tínhamos alugado um carro, e eu fui de ônibus. E é interessante porque o carro te dá mais comodismo e tudo mais, mas quando você chega no centro de Vancouver, por exemplo, existem poucos lugares para estacionar. E a política deles lá é que estacionamento é muito caro, para evitar que você vá no seu carro desfilando. Então, era em torno de $8 2 horas. Você colocava moedinha até fazer $8 num paquímetro. E aí, pronto, você deixava o carro ali estacionado se você encontrasse uma vaga ali perto de onde você queria ir. Mas em 2 horas você teria que voltar para colocar mais moedinhas. Porque se passasse um policial e visse que o paquímetro tinha zerado, ele te metia uma multa de $2.000. Uma multa assim que você fala, nossa... Então as multas são altíssimas e aí você vai ter multa, vai ter estacionamento, o sistema de transporte é legal, funciona, vou de ônibus, que é muito mais legal. E é muito mais legal. E com isso a cidade tira o CO2 do lugar, porque não tem veículos a diesel, a gasolina queimando, você vai por veículos com várias pessoas, né? Não é uma pessoa só dirigindo um carro, então é um ônibus com várias pessoas e esse ônibus é elétrico. E faz com que a cidade seja mais silenciosa e o ar esteja mais respirável. Essa é Vancouver. Uma outra cidade legal é Amsterdã, a cidade das bicicletas. Amsterdã para mim foi uma grande surpresa, porque a primeira vez que eu estive lá, e sempre que eu estou em Amsterdã, eu tenho de ficar em choque, de ficar impressionado com a quantidade de bicicletas.
e com aquela população usando aquelas bicicletas, é muito interessante. Você chega no aeroporto de Amsterdã e dentro do aeroporto tem umas plaquinhas dizendo, eu acho que o Air Train, eu não sei se o nome é esse, que Nova York também é Air Train, mas enfim, é um trem que vai te levar do aeroporto, que normalmente o aeroporto fica fora da cidade, para o centrão de Amsterdã. E você entra naquele trem ali, ele tem mais cara de trem, assim, mais compacto, mais duro, ele vai realmente por cima de trilhos, né? É um trenzão mesmo, mas bem compacto, assim, e limpo. E aí você tem como carregar um celular, ele tem toda uma história de um pouco mais de conforto, tem mesas que você pode trabalhar no computador e tal. Mas rapidamente ele chega na cidade, você chega nesse centro, que é a estação central deles lá, e quando você sai na estação central, você já está conectado para metrô dentro da cidade e está conectado com a grande praça, onde tem uns trenzinhos de superfície, uns VLTs, que funcionam também elétricos, bem silenciosos, e eles andam na pista junto com os carros. E é muito legal, porque ele não torna a coisa densa, você não tem aquela percepção de que o trem vai te atropelar e tal. Mas isso é para quem quer chegar em Amsterdã e pegar um trenzinho desse e se deslocar 3, 4 quilômetros para sua casa, né? Digamos assim, caso você seja um holandês, ou para o seu hotel, caso você seja um turista. Mas o que se vê realmente são as bicicletas. Eles andam de bicicletas, então são milhares de bicicletas ou centenas de milhares de bicicletas. Existem estacionamentos de bicicleta e os principais canais da cidade, você vê bicicleta em todos os lugares e aquilo chega a chocar você, porque é muito silencioso, você não tem aquela presença de veículos, de densidade de carros, você tem pessoas calçadas, bem projetadas, estreitas, mas bem projetadas, com acessibilidade, né? Então você está com uma mala, está chegando de viagem, então você tem uma mala de rodinha, você caminha a Amsterdã inteira com aquela mala de rodinha pela calçada, então tem todos aqueles acessos, né? Da mesma forma o carrinho de bebê e as bicicletas. E uma coisa que você ouve bastante é o trim-lim, trim-lim da buzina das bicicletas, que os holandeses usam na grande maioria das vezes para alertar os turistas que estão andando na ciclofaixa, digamos assim. Mas depois de meia hora você começa a aceitar aquelas bicicletas e aquilo começa a fazer funcionabilidade, porque tudo funciona, né? Tudo tem um sentido de ir, um sentido de vir, e eles usam muito isso. E no horário do rush, que é super interessante, os horários que tem muito movimento, porque Amsterdã tem centro comercial, tem universidades, tem crianças indo e vindo para a escola, tem toda essa história e tudo isso funciona de bicicleta e é super interessante ver como é rápido, né? Como eles se deslocam rápido com as bicicletas, com a sinalização, tem toda uma história de eles mesmos sinalizam, é uma cultura diferente, é uma cultura de pessoas que escolheram andar de bicicleta e é muito legal ver isso lá. E você vê idosos, você vê crianças, você vê pais, você vê intelectual, você vê executivo, você vê gente fazendo compras, né? E, cara, é muito legal a questão das bicicletas em Amsterdã. E aí eles têm, como eu falei também, esses trens de superfície que você tem acessos a todos os lugares da cidade. Ele tem um sinalzinho bem legal, né? E ele integra. Então você vê uma cidade projetada para que você faça tudo andando. É claro que é uma cidade pequena, uma cidade plana, mas entre outras coisas do urbanismo de Amsterdã, de ser tudo tijolinhos, né? Então qualquer coisa, qualquer construção, qualquer obra, qualquer reforma, os caras isolam a área, tiram os tijolinhos, fazem as pequenas reformas elétricas, hidráulicas e tudo mais, com uma equipe bem pequena, com máquinas, mas é um negócio pequeno mesmo, isolado, com uma empresa credenciada pela prefeitura e tal. Então, rapidamente ali, 2, 3 horas, eles já deixaram tudo como era antes, substituíram as pecinhas queimadas, limparam, varreram, pronto, a rua está desobstruída, não tem quebra-quebra, não tem aquela coisa toda. Tá? Então, Amsterdã tem isso, a questão dos estacionamentos também nem precisa nem falar, né? Não há vaga de estacionamento, então você tem que fazer tudo andando. Então, se você está em Amsterdã, para você andar de carro lá, você tem que, sei lá, é como se você estivesse declarando que você não é muito inteligente, porque a cidade é feita para ser usada na bicicleta, e todos usam a bicicleta, e é muito legal. E eles são mais magros, eles são mais esbeltos, né, por causa das atividades físicas de estar pedalando o tempo todo. É muito interessante entender como é que o povo holandês escolheu essa questão das bicicletas. E por último, Londres. Londres também é uma cidade bem cosmopolita e tal, mas ela tem um sistema de trens com estações grandes, que é o Tube, que é o metrô deles lá, que se conecta com os trens também.
Mas o que é legal do Tube é que quando você está aqui na rua de Londres, aí tem uma plaquinha lá, estação tal, você entra, o que é que você vai ter lá? Você tem pequenos supermercados, pequenas farmácias, você tem pequenas lanchonetes, coisinhas interessantes que você vai se servindo ali, né, daquilo que você precisar para se locomover, e tem um metrô. E quando você escolhe um caminho que você quer ir dentro de Londres, eles falam, se você quiser ir rápido, você vai de metrô. Se você quiser ir ver na cidade, você vai de ônibus por cima. Mas quando você escolhe de metrô, você tem que passar por aqueles túneis debaixo da terra de conectar um metrô com outro, muitos metrôs. E uma característica do Tube é que existe muita cultura, existe muita arte, tem os caras tocando violão, é muito divertido, é muito agradável, culturalmente falando, andar pelas estações de Londres. Isso. Isso é o máximo, porque você faz tudo andando, você se locomove com a população, há uma interação e os níveis de CO2 diminuem. E as ruas não ficam cheias de carro, né, como sendo a única opção. E também, quando você quer fazer isso pelas ruas, existem os ônibus. E o que é interessante de Londres, que a gente sempre vê, mas foi lá que eu comecei a sacar pela primeira vez, são os ônibus de 2 andares. Então é interessante um ônibus de 2 andares, porque é como se fosse 2 ônibus ocupando o mesmo espaço, é como se fosse um ônibus em cima do outro. Então eles conseguem levar o dobro de pessoas dentro da cidade no mesmo intervalo de tempo com a metade da frota. Então diminui a quantidade de ônibus no centro, diminui as emissões de gases de efeito estufa. E é o máximo, você fica olhando de cima, né? Então tem sempre a primeira janela da parte de cima do ônibus. E é claro que a acessibilidade funciona e a pontualidade também, né? Faz com que você chegue ali, olha e fala, o ônibus vai chegar daqui a 4 minutos, e daqui a 4 minutos o ônibus chega. Então, se você quiser se programar, você fica conversando com um amigo num bar, tomando um café ou fazendo uma compra até minutos antes do ônibus passar e ele vai passar. Tá? Então você pega o ônibus e vai para sua casa. E uma outra coisa interessante que eles também, política que eles fizeram em Londres, é que para você andar de carro no centro da cidade é muito caro, tem que pagar taxas e tal, que é uma forma que eles obrigam para que as pessoas diminuam, né? Então é muito comum você estar ali num dos bairros famosos de Londres, que tem noitadas e tal, por exemplo, Piccadilly, que é um bairro legal, você vê aqueles carrões passando, que os caras estão passando ali de Ferrari e tal, porque eles estão pagando uma grana preta para simplesmente passear com seus carros em Londres. Mas isso faz com que diminua o número de carros e faz com que a cidade tenha capacidade de organizar suas calçadas, de fazer suas faixas de pedestres, seus sinais de pedestre, seus acessos. Muitos desses acessos possuem elevadores para pessoas com idade, para quem está carregando compras, quem está precisando de andar numa cadeira de rodas ou usando uma bengalinha. Então é engraçado que a cidade, é interessante que essas cidades, elas são projetadas para que eles não utilizem muitos veículos no centro da cidade, eles diminuem o acesso aos veículos e aumentam o acesso às pessoas com calçadas, bosques, praças, né? E faz com que morar nessas cidades seja muito agradável do ponto de vista de locomoção. Tá? Então, todas as cidades devem ter algo assim, devem diminuir a questão de veículos, devem valorizar a questão dos acessos, das calçadas, dos semáforos, das pessoas, ter inclusão, que a gente possa ter uma cidade para crianças andar no centro, para idosos andar no centro, né, para que estudantes possam se locomover entre uma escola e a sua residência, o seu bairro, sem estar tendo que andar no meio do asfalto, né, de uma forma, no mesmo espaço onde os veículos estão andando. Ok? Essa foi a nossa reflexão sobre sustentabilidade de hoje. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais.